Boa noite, gente. Eu sou o Rudá e eu sou um dos pastores aqui do Passo da Areia e é uma alegria poder receber do Senhor de tantas formas. Nós que viemos aqui, como o Anderson falou, não somente receber, mas entregar algo a Ele nessa noite, e já recebemos tanto, e é uma alegria poder ver o que Jesus faz, mesmo no meio das tribulações. A gente poder ouvir testemunhos como o do Rinaldo, e ver que Jesus nos cuida em todos os momentos, e a gente pode testemunhar disso para outras pessoas. A gente pode usar aquilo que acontece conosco, o que Jesus fez em nós, para encorajar outras pessoas e para poder ser luz na vida de outros. Então é uma alegria poder ver o Rinaldo hoje aqui servindo, liderando os homens, se preparando aí para concílio, para ser pastor. E é uma alegria poder viver todos esses momentos juntos aqui com Jesus. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que está em Mateus capítulo 10. Se você já puder abrir aí comigo, Mateus capítulo 10. Nós vamos ler alguns versículos, vamos passar por alguns versículos aqui de Mateus 10. O tema da mensagem de hoje é Jesus, o chamado e a missão. E a gente vai ler então nesse texto, mas antes eu gostaria que a gente olhasse para dois contextos diferentes. Um primeiro contexto é o contexto da igreja. A igreja hoje, a igreja há alguns anos atrás, e o contexto também do próprio texto bíblico. O que eles estavam vivendo naquela época ali. E a partir daquilo ali a gente vai ver as palavras de Jesus aos discípulos. Sobre o contexto da igreja, sabe que alguns anos atrás não era tão legal assim para as pessoas dizerem que eram cristãs. Pegava até meio mal em alguns ambientes tu dizer que era cristão, que seguia Jesus, que amava Jesus. As pessoas te olhavam de uma forma um pouco diferente. Isso tinha um custo, falar que era cristão, um custo na sociedade. E as pessoas debochavam da fé, as pessoas, enfim, te excluíam de algumas coisas. Tinha um preço a ser pago dizer que era cristão nessa época. Então, alguns anos atrás, não tantos anos assim. E algumas pessoas, inclusive, frequentavam a igreja, amavam Jesus, serviam a igreja. Quando saíam lá por aquelas portas, ninguém sabia que era cristão. Porque um posicionamento público no trabalho, em outros locais, era visto de uma forma como não é vista hoje. Então, hoje, de uns anos para cá, isso mudou drasticamente. E falar que é cristão virou algo em muitos contextos até em alta, até legal falar que é cristão. Tem gente, inclusive, que não vai à igreja, não lê a Bíblia, mas tem um versículo lá no Instagram, em algum lugar, fala que é cristão, acredita em Jesus. Então o ambiente hoje mudou muito. Existem espaços hoje, no ambiente evangélico no geral, que ficou mais aberto, mais acessível, mais convidativo. E sobre isso, tem espaços que tem, por exemplo, uma produção impecável. Tem espaços que pregadores são convidados porque engajam muito o público, porque dão uma palavra de encorajamento. E não tem nada de errado nisso, em ser organizado, em ser um ambiente encorajador. Inclusive é bíblico isso. A questão é que junto com isso, vale a pena observar algo. Que uma versão do cristianismo onde raramente confronta, raramente fala sobre pecado, onde o evangelho é apresentado sempre como solução dos meus problemas, uma fé confortável, não é bíblica. E a gente precisa se atentar a isso. Essa versão ela pode ser muito atraente, ela pode até fazer sentido. O problema é que a gente precisa, na verdade a gente precisa olhar para aquilo que as Escrituras nos falam a respeito do que é ser igreja, do que é viver o Evangelho. E existem muitas coisas que se parecem com o reino de Deus, mas não são o reino de Deus. E por que eu estou falando tudo isso? Porque Jesus aqui em Mateus 10, nos textos que a gente vai ler, ele está alinhando a expectativa dos discípulos, daqueles que decidiram seguir a Ele, gastar sua vida para cumprir a sua missão. Ele está dizendo, olha só, a mensagem que eu tenho não é fácil.
eu tenho algo para falar para vocês e eu queria alinhar a expectativa aqui com vocês de tudo que vai seguir a partir de agora. E é isso que ele está falando aqui no texto. Ele não está aqui recrutando seguidores, prometendo estabilidade, prometendo conforto. Ele está olhando nos olhos dos discípulos e está falando de fato o que significa servir a Cristo, seguir a Cristo, viver a missão. Eu quero ler então com vocês Mateus 10. A gente vai se atentar mais e vai focar nos versos 32 a 39. Mas antes disso eu quero lembrar que no final do capítulo 9, Jesus fala uma questão. Ele diz: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então aqui ele começa o envio dos discípulos. E eu quero fazer um panorama aqui agora, num outro contexto. Nós fizemos um contexto da igreja, a gente vai fazer agora um contexto do texto bíblico. E eu denominei aqui alguns títulos para que a gente possa ganhar tempo, porque a gente não vai conseguir se aprofundar tanto nesses textos. Mas Mateus, capítulo 10, do verso 1 ao 4, eu denominei como chamado. É Jesus chamando os discípulos, chamando pelo nome, dizendo qual que seria a missão deles. E eu entendo que todos nós que estamos aqui fomos chamados por Jesus. Chamados primeiramente para um relacionamento com Ele e depois para uma missão. Quando Jesus nos chama e a gente aceita esse chamado e a gente coloca a nossa confiança nele, acontecem duas coisas. A primeira é, nós nos tornamos filhos de Deus. A palavra fala em João capítulo 1, verso 12, que quando nós recebemos a Cristo, então nós nos tornamos filhos. E uma segunda coisa que acontece é que Ele nos dá autoridade. Ele dá autoridade aos seus discípulos. E é isso que está falando aqui dos versos 1 ao verso 4. Então a gente entende que Jesus tem uma missão. A missão não é nossa. Jesus tem uma missão no mundo, que é buscar e salvar o que se havia perdido. Está lá em Lucas. E a gente pode participar dessa missão de Jesus. E depois a gente vai para os versículos 5 a 15, que eu denominei aqui como o envio. É Jesus enviando de fato aqueles 12. Vai dizer no verso 7, Mateus 10, verso 7. Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Ele então nos envia com um alvo. E aqui o alvo dos discípulos era o povo judeu. Mas nós temos um alvo que são as nações. Ele fala, ide por todo o mundo, e pregai o evangelho. Nós temos então um alvo. Mas ele também nos envia com uma mensagem. O reino dos céus está próximo. Nós temos um alvo e nós temos uma mensagem. Não é a nossa mensagem, é a mensagem dele. E ele fala que o sustento vem enquanto nós estivermos em missão. Ele diz que tudo que nós precisamos, nós vamos receber enquanto nós estivermos cumprindo a missão. Quando nós colocarmos Jesus como prioridade, então nós teremos o sustento e tudo aquilo que a gente precisa. Então o Senhor, Ele tem hoje uma mensagem, e que nos dias atuais, a mensagem já era urgente, mas nos dias atuais ela é muito mais urgente. Com tudo aquilo que a gente tem vivido no mundo e visto por aí, nós temos uma mensagem que é urgente, que precisa ser proclamada, que é o reino dos céus está próximo. É a mensagem de João Batista: se arrependam, voltem para o Senhor. Depois a gente vai para os versos 16 a 23, que eu denominei ali como um alerta. E ele nos alerta aqui de forma bem clara. Ele diz o seguinte no verso 16: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ele está nos enviando como ovelhas no meio de lobos. O que ele está nos dizendo? Eu estou enviando vocês para uma missão. E essa missão ela é feita no terreno do nosso inimigo. A palavra diz que o mundo jaz do maligno, e ele está nos alertando sobre isso. A missão é feita num terreno onde
o inimigo quer destruir vocês durante a missão. E é para lá que eu estou enviando vocês. E para isso, vocês precisam cuidar duas coisas: sejam prudentes e sejam simples ou humildes. Prudentes, tendo a nossa vida firmada na rocha, sabendo que se a gente faz uma missão no terreno do inimigo, nós não podemos nos dar o direito de não buscar o Senhor, porque a gente precisa da proteção dele, a gente precisa de tudo que vem dele. Prudentes, nos revestindo da armadura espiritual, não deixando de lado a armadura espiritual, a busca pelo Senhor. Prudentes, buscando a Deus, que ele fala: eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos, mas ele também diz: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Então a gente tem que ser prudente a ponto de saber que tudo que nós precisamos está em Jesus, e a gente precisa buscar ele todos os dias, porque a nossa missão é num terreno inimigo. E a gente precisa também ser simples e humilde, não querendo vencer na nossa própria força, não querendo fazer os nossos próprios planos, não achando que nós somos melhores do que as outras pessoas porque nós temos a Cristo. Não, nós fomos alcançados pela graça dele, mas as pessoas precisam ser também. Simples e humildes, dependendo de Jesus para todas as coisas. Tudo que a gente for fazer, nós precisamos depender do Senhor Jesus. Mas tem um ponto, e o texto nos alerta. O texto alerta que nós podemos sofrer prisões, açoites, tribunais, sermos julgados até injustamente. Ou seja, vocês estão indo, eu estou com vocês, mas vocês não estão livres do sofrimento. Vocês não estão livres, inclusive, de sofrer fisicamente por ser de Cristo. E o Espírito Santo vai guiar vocês nas palavras, nas ações. Hoje, inclusive, a gente está vivendo o que o Ministério Portas Abertas chama de DIP, que é o Dia Internacional, Dia da Igreja Perseguida. Então hoje, muitas igrejas têm se reunido para orar por irmãos que estão se encontrando em lugares subterrâneos para pregar o Evangelho, para falar de Jesus. Irmãos que não têm a palavra de Deus em mãos. Irmãos que estão pagando preço, que estão sendo mortos de fato para pregar o Evangelho. Não é o que acontece conosco aqui no Brasil. Então, os textos nos lembram que nós temos um chamado, e nós cantamos isso várias vezes aqui. Nós temos um chamado, nós somos chamados para um relacionamento com Cristo e para uma missão. Jesus nos deu autoridade para batalhar contra as trevas, contra o inimigo. E a gente precisa fazer isso com prudência, com sabedoria. E Ele mesmo nos envia para uma missão que é dele e nos sustenta, nos lembrando que nós não estamos livres de sofrimentos, de perseguições e de oposição àquilo que a gente vai fazer no mundo. E por último, antes de a gente entrar no nosso texto mesmo, dos versos 24 ao 31, ele faz um encorajamento. E ele diz no verso 26, portanto, não tenham medo. Não tenham medo. E ele disse, essas coisas aconteceram com Cristo, quanto mais com vocês que seguem a Cristo. O que ele está dizendo aqui? Se essas coisas chegarem até nós, perseguições, açoites, tribunais, enfim, a gente precisa lembrar da nossa identidade em Cristo. A gente precisa lembrar que nós somos filhos de Deus. A gente precisa lembrar que Ele é o nosso Senhor, a quem nós pertencemos, por quem nós vivemos a nossa vida. É isso que Ele está falando. E Ele diz, não tenham medo. Verso 28 Ele fala de novo, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ou seja, não foquem aqui e agora. Foquem naquilo que é eterno. Foquem na missão. Vocês já são valorosos para Jesus. Foquem naquilo que é eterno. Muitas vezes a gente está focado aqui, no aqui e agora. E ele está falando, as pessoas podem matar o corpo, podem destruir tudo aquilo que vocês têm. Nós podemos perder várias coisas. Mas tem uma coisa que ninguém nos tira quando nós cremos em Cristo,
que é a esperança de uma vida eterna com Ele. E é isso que nós precisamos colocar em prática na nossa vida. E então a gente chega no nosso texto, que é Jesus falando então algumas coisas para os discípulos. E a gente vai ler a partir do verso 32, do 32 ao 39. Diz o seguinte, verso 32. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Eu queria que a gente olhasse então para 3 verdades que o texto nos fala. A primeira delas é que ser cristão nos exige um compromisso público. E aqui Jesus está falando, ele não está dizendo que as pessoas com quem a gente convive precisam saber que a gente vai na igreja, não. Jesus está dizendo que a forma como nós vivemos precisa demonstrar que nós somos seguidores de Cristo. E ele está falando que se nós confessarmos Ele diante dos homens, Ele também nos confessará diante do Pai. Ele está dizendo, não que é para a gente dizer que a gente é cristão por aí, só isso, ou só vir na igreja. Ele está dizendo, o seu comportamento, a forma como você vive, precisa estar integrada, precisa ser íntegra àquilo que você tem falado, aquilo que você tem pregado, aquilo que você tem ouvido sobre a palavra de Deus. Porque a gente pode vir muitas vezes ao culto, a gente pode talvez gostar das mensagens, dos testemunhos, das músicas, e mesmo assim não conhecer a Cristo. A gente corre esse risco, a gente precisa se examinar. E o que revela se nós de fato conhecemos a Cristo são as nossas atitudes. Como que a gente vai viver a partir do momento em que nós tivemos um encontro com Ele. Isso é que revela se nós conhecemos a Ele de fato ou não. E eu quero te dizer e te lembrar que Jesus já pagou o preço pela tua vida. Jesus te comprou por sangue, para que você possa ter uma vida eterna com Ele. E você não precisa fazer nada para conquistar isso, você só precisa dizer sim. Você só precisa dizer, Jesus, eu quero começar um relacionamento com o Senhor. E Ele nos chama primeiramente para isso. Antes da missão, antes de servir, antes de fazer qualquer outra coisa e fazer coisas para Deus, Ele nos chama para nós nos relacionarmos com Ele de forma pessoal. Portanto, meu irmão, não gasta a tua vida com outras coisas que não são a presença de Deus. Não gasta a tua vida com aquilo que é plano da tua mente, que o teu braço pode fazer. Gasta a tua vida para ouvir aquilo que o Senhor tem. Porque Ele vai te sustentar em todo o caminho. Ainda que nós passemos por tribulação, como nós ouvimos o testemunho do Rinaldo, o Senhor vai nos sustentar em todo o tempo, para a glória do nome dEle. Confessar Jesus não é colocar um versículo lá nas minhas redes sociais, não é eu saber os jargões evangélicos, eu falar Deus te abençoe, fazer que nem a Lisa agora, minha filha, que tudo ela fala tá amarrado. Não é isso, não é só vir na igreja. Confessar Jesus é reconhecer publicamente que nós dependemos dEle, através das nossas atitudes. Confessar Jesus é quando as pessoas veem que você é parecido com Cristo, que você é diferente. Quando as pessoas olham e percebem, nossa, tem algo de diferente nessa pessoa. E você pode falar que é Cristo em você. Confessar Jesus é assumir uma identidade de filho. De filhos que dependem dos pais. De filhos pequenos que dependem, que precisam do pai. E muitas vezes
É difícil, porque viver o outro lado é mais reconhecido, é mais aplaudido. É mais aplaudido quando a gente é, nos ambientes aí afora, o dono da verdade. Quando a gente não tem medo de nada, quando a gente fala o que vem na nossa cabeça. É mais aplaudido isso. É mais aplaudido eu postar algo que vai ser polêmico, mas que todo mundo vai querer, vai gerar engajamento. É mais fácil isso. Só que fazer isso, na verdade, é ser moldado pela cultura do mundo. E a gente quer ser moldado pela cultura do reino de Deus e não pela cultura do mundo. Quando você faz isso, você está propenso a ser amado e a ser aplaudido pelas pessoas e até por quem não conhece a Cristo, mas ser inimigo de Deus. E é isso que a palavra nos fala. A palavra nos diz que nós precisamos buscar a Cristo, ou senão nós somos inimigos de Deus. E é forte isso, porque como o Anderson falou, às vezes nós estamos fazendo as coisas no automático. E a gente precisa voltar e buscar de fato, de todo o nosso coração, ao Senhor Jesus. Agora, quem confessa Jesus diante dos homens, muitas vezes não vai ser aquela pessoa que é a mais popular. Não vai ser a pessoa que, enfim, vai ser aquele que vai ser perseguido. Que vai viver no risco mesmo, que vai sofrer oposição, que vai ter consequência. Mas também tem uma garantia, e a garantia que Jesus mesmo falou no texto. Eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Vale muito mais a pena nós confessarmos Jesus diante das pessoas, porque nós temos a esperança que um dia Jesus também nos confessará diante do Pai e vai dizer, olha, eu paguei o preço por ele e ele disse sim ao meu chamado. A pergunta é, você quer ser reconhecido por Cristo ou pelas pessoas? Você quer ser reconhecido por Cristo mesmo com talvez as consequências que isso possa trazer, ou você quer ser reconhecido pelas pessoas? Porque não adianta eu responder aqui na igreja, eu quero ser reconhecido por Cristo e de fato eu vou viver para isso. E quando a gente chega na segunda-feira, a gente vive querendo ser aceito pelos outros. A gente vive talvez para tentar mediar, agradar um ou outro. Nós precisamos responder com a nossa vida. Não responda aquilo que os pastores, os líderes, ou enfim, as pessoas querem ouvir. Olhe para a sua vida e responda. Eu tenho vivido para agradar Jesus ou eu tenho vivido para agradar as pessoas ou a mim mesmo? Nós precisamos viver para agradar a Cristo. E é para isso que nós fomos chamados. Quem vive negando a Cristo publicamente demonstra que ainda não pertence a Ele. Agora, quem vive para Cristo não se importa com julgamentos, com perseguições, com outras coisas. Nós não fomos chamados para um cristianismo que é confortável, soft, tranquilo. Nós fomos chamados para permanecermos em Jesus, na rocha que é inabalável, e isso traz oposição do nosso inimigo. Você tem demonstrado ser um seguidor de Cristo no seu trabalho, na sua família, na faculdade, enfim, nos ambientes que você frequenta, porque o seu comportamento fala aquilo que você tem priorizado. Então, ser cristão é isso, nos exige primeiramente um compromisso público. Segundo a verdade, ser cristão nos coloca em guerra. O texto vai dizer a partir do verso 34, não pensem que eu vim trazer paz à terra, eu não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ele está falando sobre isso. Eu não vim trazer paz, mas espada. E qual é o contexto aqui do que ele está falando? Que aqueles ouvintes, os judeus, os discípulos, eles estavam esperando uma libertação deles do Império Romano. Ele estava esperando o Messias que destronaria os romanos, e então eles poderiam viver de uma forma mais tranquila, mais amena. E o que Jesus fala para eles é, eu não vim trazer esse tipo de paz. Eu quero alinhar com vocês essa expectativa. Não foi isso que eu vim fazer. Ao contrário, eu vim trazer espada.
E ele fala: homem contra pai, filha contra mãe, nora contra sogra. E é importante ressaltar aqui que ele não está dizendo: eu vim colocar uma espada na mão de vocês e agora nós vamos dominar o mundo e espalhar o cristianismo. Não. Ele está dizendo que a espada está na mão do nosso inimigo, que nós sofreríamos oposição por nos posicionarmos como cristãos. A gente não precisa sair brigando com todo mundo. Aliás, a gente não deve fazer isso. A gente precisa amar as pessoas. Mas ele está dizendo que quando nós nos posicionamos, inclusive, isso pode romper os laços familiares mais profundos que existem. Ele fala de pai e filho, de filha e mãe. Ele fala que as pessoas que não têm a mesma fé entrariam em guerra conosco. Então a espada não está na nossa mão, está na mão das pessoas que ainda não conhecem a Cristo. E não foi essa paz que ele veio trazer, de nós não termos mais problemas no mundo. Agora, ele veio nos trazer um outro tipo de paz. E Romanos vai falar sobre isso várias vezes, mas ele nos trouxe paz com Deus. Cristo nos reconciliou com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, então pelo seu sacrifício, hoje nós somos reconciliados com Deus. Ele sim, como diz em Isaías, é o príncipe da paz. Mas é dessa paz que ninguém pode tirar. É dessa paz que é a paz mesmo em meio às circunstâncias, mesmo em meio aos problemas. Essa é a paz que Cristo nos trouxe. A paz de nós podermos ter um relacionamento com Deus e termos paz com as pessoas. Essa é a nossa parte. Ele não veio para acabar com os nossos problemas e para estabelecer definitivamente o seu reino. Isso ainda vai acontecer. O que ele representa hoje causa um conflito, um choque, principalmente da parte de quem não crê. E a gente está vivendo várias coisas que são alheias à palavra de Deus. E o mundo cada vez mais está falando abertamente sobre essas coisas. Inclusive esse mês de junho vai ser falado abertamente sobre várias pautas. E a gente precisa estar posicionado na verdade que é Cristo. Jesus está então aqui corrigindo essa expectativa equivocada dos próprios discípulos de querer uma libertação política, de querer estabilidade, conforto. Jesus não veio aqui para resolver os nossos problemas terrenos e nos dar estabilidade, não. Jesus veio para nos reconciliar com Deus. E talvez isso signifique a gente perder alguns amigos ao longo dessa trajetória. Talvez isso signifique ser confrontado pela nossa própria família quando nós decidirmos seguir a Cristo. Talvez isso signifique viver apenas com aquilo que é necessário e não correr atrás das coisas do mundo. E não é errado que a gente trabalhe, que a gente conquiste as coisas, mas a gente precisa ouvir do Senhor até que ponto a gente tem que fazer algo. E qual é o plano dele? Como ele quer que eu viva de fato? O texto também fala que se Cristo não é o primeiro na nossa vida, nós não somos dignos dele. Ele está realinhando aqui qual é a nossa prioridade. Ele está dizendo: a prioridade de vocês é o Senhor. A prioridade é buscar Jesus. Depois vem os laços familiares. Depois vem a família. Depois vem os filhos. A prioridade é o Senhor. Depois a família e depois as outras coisas. Cristo não pode estar em segundo plano. A sua família não é mais importante que o Senhor Jesus. A minha família não é. Os seus estudos, o seu trabalho não é mais importante do que Jesus. Estabilidade financeira, conforto, qualquer outra coisa não pode ocupar o lugar do Senhor nas nossas vidas. Quem ama Jesus, acima de tudo, é digno dele. E é isso que importa. Isso não tem a ver comigo e não tem a ver com você. Tem a ver com Cristo. Digno não é aquele que fez algo para receber essa dignidade, não. Digno é aquele que creu no Senhor Jesus. É aquele que aceitou o chamado de Jesus. A pergunta é: você tem buscado a Cristo apenas para resolver os seus problemas atuais? Você tem buscado a Cristo para abençoar os seus planos? Ou você tem buscado a Cristo como prioridade, para ouvir aquilo que Ele tem sobre a sua vida?
para ouvir quais são os planos que Ele tem. Quando você olha para a sua vida, quem vem primeiro? É o Senhor Jesus? Ou é a correria do dia a dia? Ou é tentar buscar resolver os problemas? Talvez alguns estejam até pensando agora, nossa, amanhã eu preciso resolver isso e aquilo. Qual é a prioridade? Talvez a nossa resposta automática, aquilo que vem à nossa mente é Jesus. É lógico que Jesus é a minha prioridade. Mas eu estava falando esses dias com os jovens aqui, se a gente pegasse a tua última semana, colocasse para a gente assistir aqui nessa tela, que conclusão que nós chegaríamos? Qual foi a tua prioridade na semana? Será que a gente chegaria à conclusão que de fato foi Cristo? O pastor Eduardo tem falado várias vezes sobre isso, que nós não podemos ter uma imagem distorcida, nem de Cristo e nem de nós mesmos. Muitas vezes é confortável eu ficar ignorante quanto ao que Deus espera de mim, eu não querer saber a fundo aquilo que Deus espera de mim e da minha família. É mais confortável eu não querer saber o que eu preciso mudar, eu permanecer do jeito que eu tô. É mais confortável isso. É mais confortável dizer que acredito em Jesus, mas viver do meu jeito. Difícil mesmo é negar a mim mesmo. Mas é para isso que Cristo nos chamou. Difícil mesmo é tomar minha cruz. Difícil é abrir mão das minhas vontades. Difícil é focar somente no que é eterno. Porque nós somos inclinados ao pecado. Nós somos inclinados a ficar ansiosos com o que a gente precisa resolver, com as coisas que estão chegando e a gente precisa fazer e pensar. Nós somos inclinados a pensar naquilo que é pro aqui e agora, no que é transitório, no que é para essa vida. Agora Cristo nos chama para ter a mente conectada com aquilo que é eterno. Cristo nos chama para olhar não para as circunstâncias, mas para Ele. Foi isso que Jesus nos chamou para fazer. A gente precisa responder ao verdadeiro evangelho e não basear nossa fé naquilo que Jesus nunca disse. Jesus espera que a gente responda com o nosso compromisso público, e ser cristão nos exige isso, então, um compromisso público. Ser cristão nos coloca nessa guerra, e não é a guerra de nós contra as pessoas, mas a guerra de que nós sofreremos oposição e a gente precisa estar firme com Cristo e amando as pessoas. E por último, ser cristão custa tudo. O verso 38 vai dizer: quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá, ou quem vive para a sua própria vida, para encontrar as coisas, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Sabe que talvez a gente tenha banalizado um pouco essa frase de tomar a cruz. Só que quem estava ouvindo essas palavras aqui eram os discípulos. Eram os cristãos do primeiro século. E para eles, a cruz não era um símbolo religioso. Para eles, a cruz era um instrumento de execução. Quando Jesus diz ali, toma a sua cruz, ninguém pensou, nossa, que legal tomar a cruz. Eu vou tatuar aqui uma cruz agora, e porque eu sou cristão. Nada contra, eu tenho inclusive aqui no meu dedo, para lembrar que antes da minha aliança, no meu casamento, eu tenho uma aliança com Cristo. Não tem nada de errado nisso, mas as pessoas estavam olhando e dizendo, esse é um instrumento de execução. Ele está nos chamando de fato para aquilo que significa a morte. As pessoas aqui estavam entendendo que tomar a cruz significa abrir mão da própria vida, da própria vontade. Estavam entendendo que tomar a cruz é aceitar voluntariamente a viver os sacrifícios de Cristo. E muitas vezes parece mais fácil para a gente, não, eu morreria por Cristo. Se eu precisasse negar Cristo, eu não faria, eu morreria por Cristo. Só que as coisas que são mais simples a gente não faz. A gente morreria por Cristo, mas a gente não se posiciona no nosso trabalho. A gente morreria por Cristo, mas a gente não prega para alguma pessoa que está convivendo diariamente com a gente. A gente pensa que tomar a cruz é aquela coisa que é a mais alta que eu poderia fazer, que é entregar a minha vida também, se for necessário isso. Mas no meu dia a dia eu preciso tomar a minha cruz. Eu preciso encarar a vida tomando a minha cruz
e pregando a Cristo. Jesus está dizendo aqui que seguir a Ele envolve morrer para si mesmo. E isso talvez seja abrir mão dos sonhos, das convicções. Talvez você tenha uma forma de pensar e talvez você já tenha alguma idade que, nossa, eu pensei assim a vida inteira, minha família pensava assim, todo mundo, é uma tradição. Mas Jesus está te chamando para renovar sua mente, para que você possa ter a mente de Cristo, abrir mão de convicções pessoais, de certezas absolutas, para entender que a certeza que nós temos é a palavra de Deus e ela não muda. Talvez tomar a cruz significa não viver aquilo que a gente esperava em determinada área da nossa vida. Sabe que eu trouxe um exemplo aqui do Jaden Ivey, que é quem acompanha a NBA, é um jogador de basquete que jogava até março agora no Chicago Bulls. E ele é um cristão de 24 anos e um contrato milionário no ano, assim, muitos milhões por ano, uma carreira inteira pela frente. Só que agora em março, recente, durante uma live no Instagram, ele resolveu fazer uma coisa, se posicionar como cristão. Ele resolveu dizer, olha, eu não concordo com algumas coisas que têm acontecido aqui, nesse meio que eu vivo, e eu acredito nisso, nisso e nisso. O que aconteceu foi que um dia depois ele recebeu uma ligação do clube dele, dizendo, você está dispensado, o contrato está quebrado, você não joga mais pelo clube. Ou seja, agora ele está sem um trabalho, ele está sem o contrato, sem o valor que ele receberia, porque ele decidiu se posicionar. E esse é um exemplo prático de oposição que viria e que vem quando nós nos posicionamos. E o time dele falou que, para basear isso, falou que foi prejudicado pela posição que ele falou. Ele não falou nada além do que está na Bíblia. E ele não ficou aqui durante esse tempo se lamentando. Não, alguns dias depois, poucos dias depois, ele foi visto fazendo uma coisa que é escandalosa para o mundo. Ele foi visto pregando o evangelho nas ruas de Chicago. Ele não ficou parado pensando, nossa, se eu me posicionar agora eu perco a minha carreira, eu perco o meu salário, eu perco o meu dinheiro. Ele foi pregar o evangelho. Talvez ele nunca mais volte a jogar, eu espero que ele volte, porque também é um sonho dele. Mas o que eu quero dizer é, a gente precisa se posicionar, mesmo quando o que nós vamos perder parece algo muito de valor, de um valor alto, porque nada se compara ao que nós já temos com Cristo. Cristo é o mais importante na nossa vida, ainda que nós percamos várias coisas nesse mundo. Algumas pessoas também pensam sobre tomar a cruz, que algumas coisas difíceis que a gente passa é tomar a cruz. Talvez alguma doença, talvez algum momento difícil financeiramente. As pessoas às vezes têm um engano de pensar, nossa, isso é tomar a minha cruz. Não, isso talvez são circunstâncias. Jesus falou que no mundo nós teremos aflições, e Ele já venceu o mundo. Agora, tomar a cruz não é algo que é imputado a gente sem que a gente queira. É quando mesmo no meio dessas situações de doença, de desafio emocional, financeiro, material, o que quer que seja, nós escolhemos glorificar a Deus. Nós escolhemos não ficar reclamando, murmurando ou comparando a nossa vida com a vida de outras pessoas, mas a gente escolhe, não, eu vou tomar a minha cruz. Eu vou glorificar Jesus em todas as situações, seja na tribulação ou seja nos momentos mais tranquilos. Ser cristão nos custa tudo. E talvez hoje Jesus esteja te chamando para morrer para algumas coisas, para tomar a sua cruz. Talvez seja para um pecado em oculto, algum pecado que ninguém saiba, mas você sabe. Jesus tem te chamado para santidade, para abandonar essas coisas e para focar nele. Talvez tomar a cruz seja você morrer para algumas outras coisas, talvez para uma forma de relacionamento que você sabe que não é o correto, que Jesus não te chamou para isso. Talvez seja para uma vida dupla ou tripla, ou enfim, alguma máscara que você carrega. Jesus está te chamando
para ser integral, para viver Ele em todos os ambientes, para não viver com máscaras. Talvez Jesus esteja te chamando para que a imagem que você construiu de você mesmo morra, porque Ele quer construir a imagem dele em você, porque Ele quer que você reflita quem Ele é. Talvez seja abrir mão de fazer a própria vontade, abrir mão de algum sonho, abrir mão de algum plano que você tinha feito. Por muitas vezes eu já precisei deixar as minhas coisas de lado, e não é fácil. Para ouvir: Jesus, é isso aqui que tu está me chamando para fazer, então é isso aqui que eu vou fazer. Talvez eu ganhe menos, talvez eu, enfim, sofra mais um pouco em uma área ou outra, mas eu preciso estar alinhado com aquilo que o Senhor tem para a minha vida. O que precisa morrer hoje na sua vida? Qual é a sua cruz, individualmente falando? Ele alerta que quem vive para si mesmo, quem vive focado nas suas coisas, para a sua segurança, para o seu conforto, para o seu próprio prazer, perde a vida verdadeira. Talvez conquiste várias coisas no mundo, mas perde a vida verdadeira. Mas quem perde a sua vida, quem coloca Ele como prioridade, não os próprios planos, então esse é o que encontra e vive aquilo que o Senhor tem plenamente. O mundo, ele define aproveitar a vida ou viver bem de diversas formas, com realizações pessoais, com conquistas, com autonomia, com uma falsa liberdade. Agora, Cristo define uma vida verdadeira como negar a si mesmo, como entrega, como dependência, como rendição. A vida verdadeira não é quando nós conquistamos as nossas coisas com o nosso próprio braço, quando nós conseguimos planejar, planilhar, seguir aquele cronograma. Não, a vida verdadeira é quando eu ouço de Jesus aquilo que Ele tem para a minha vida, e eu dou esses passos, e Ele diz que vai me sustentar ao longo desse tempo. Então eu recebo coisas de forma sobrenatural. Essa é a vida verdadeira. É parte daquilo que nós vamos viver plenamente com Jesus na eternidade. E Mateus 10, então, evidencia esse convite para o evangelho verdadeiro e integral. Seguir a Cristo é uma decisão radical. Seguir a Cristo nos custa tudo, custa inclusive a nossa vida, os nossos planos. Seguir a Cristo é perder para ganhar. Não tem garantia aqui nessa terra, mas tem uma recompensa eterna nos céus. E esse é o nosso alvo. A minha pergunta final é: você quer seguir as tendências do mundo? Você quer seguir aquilo que é mais aplaudido? Você quer seguir os seus próprios planos e talvez conquistar muitas coisas nessa vida? Ou você quer seguir a Cristo? E eu não estou dizendo que seguir a Cristo é uma escolha que nós vamos ter certamente sofrimentos, enfim, não, nós vamos sofrer oposição, mas nós vamos ter a paz que excede todo entendimento, nós vamos ter tudo aquilo que a gente precisa, nós vamos ter a presença de Deus nos acompanhando. A melhor vida que nós poderíamos viver é a vida com Cristo. Eu não estou dizendo que deixar as coisas do mundo é deixar algo bom, não. É olhar para aquilo que é realmente o que Cristo tem, que é a melhor coisa que nós podemos viver, é uma vida com Ele. Você realmente quer ter Cristo como primeiro na sua vida? O primeiro, antes de você tomar qualquer decisão. O primeiro, antes de você planejar qualquer coisa. A prioridade mais alta do teu dia. O primeiro, antes da imagem que você vai ter diante das pessoas. Você quer de fato que seja Cristo. Quem tenta preservar a própria vida, perde. Mas quem perde a sua vida, por causa dele, encontra. E aqui está a nossa esperança. Uma vida completa com o Senhor Jesus. Um dia nós estaremos face a face com Ele. Um dia nós estaremos sentados à mesa com Ele. E nós viveremos plenamente
até que isso aconteça, nós precisamos estar firmes. Nós precisamos entender que ser cristão exige um compromisso público. Nós precisamos nos posicionar diante do mundo, dizendo que nós somos cristãos, mas também vivendo como Cristo quer que a gente viva. Ser cristão nos coloca em guerra. E não é que nós precisamos agora empurrar o evangelho nas pessoas, não. As pessoas podem nos confrontar, fazer oposição. Nós temos paz com Deus e nós precisamos amar as pessoas. E a gente precisa estar atento àquilo que Jesus tem nos pedido. E ser cristão nos custa tudo. Custa a nossa vida. E esse é o evangelho. Não é uma promessa de que tudo vai ser fácil a partir de agora. Mas é uma promessa que um dia nós estaremos com Cristo. E essa vida é bem breve. Essa vida aqui na terra é bem breve. Para que a gente não faça essa escolha de viver eternamente com o Senhor. Por fim, eu quero fazer alguns convites. Eu queria te convidar a nós ficarmos de pé. E a gente vai ter alguns momentos de oração aqui. Eu quero lembrar de algumas coisas que a Bíblia diz. Romanos 3, verso 23 diz que todos pecaram e estão destituídos, afastados da glória de Deus. Mas Romanos também, no capítulo 5, verso 8, diz que Deus demonstra o seu amor por nós, porque Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Atos 2, 24 vai dizer: mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. E por fim eu quero citar o próprio Jesus falando em João 11, 25. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que morra, ainda que perca todas as coisas, inclusive a própria vida, viverá eternamente. Nós não temos garantia de uma vida sem problemas nessa terra. Nós não temos garantia de nada que nós possamos receber aqui, a não ser Cristo, a não ser uma vida plena e completa com Cristo na eternidade. E essa é a melhor decisão que nós podemos tomar na nossa vida. E eu quero então agora te dar essa oportunidade de responder ao que o Senhor tem falado ao teu coração. Você já ouviu aqui vários louvores, você já ouviu o testemunho, você ouviu a palavra, a Bíblia. E eu tenho certeza que Jesus nos pede uma resposta quando nós ouvimos algo da parte dele. E eu quero te dar essa oportunidade. Se você nunca tomou a decisão de fato de seguir a Cristo, você nunca fez uma oração entregando a sua vida para Jesus, você não é batizado nas águas, eu queria te convidar, se o Senhor falou ao seu coração, que você possa dar esse passo hoje. Hoje é o dia que Jesus reservou para que tu possa dar esse passo. Hoje é o dia que Jesus reservou um encontro contigo para que tu possa dar esse primeiro passo de entrar na presença dele, de se tornar um filho de Deus. Não é verdade que todas as pessoas são filhos de Deus. Filho de Deus é aquele que aceita o seu convite, que se torna filho. E eu quero te convidar então, nesse tempo que nós teremos agora de louvor, se você ouviu o Senhor falando com você, que você precisa começar um relacionamento com Ele, que você precisa entregar a sua vida a Ele, nada mais importa. Eu quero te convidar para, enquanto a gente canta aqui, você vir até aqui à frente, para que a gente possa orar juntos, para que a gente possa se alegrar junto com essa decisão. Eu queria que você não perdesse a oportunidade de dar uma resposta ao Senhor Jesus. Se você tomou essa decisão, se você entendeu no seu coração, mas não quis vir até aqui, que você procure alguns pastores, que você procure a liderança da igreja, alguns dos irmãos de azul lá atrás, e fale sobre essa tua decisão, para nós podermos nos alegrarmos juntos e orar com você. Mas eu quero convidar também então, nós que já tomamos essa decisão por Cristo,
a nos colocarmos diante dele em oração e dizer que nós precisamos sim depender mais. Nós precisamos demonstrar mais publicamente com a nossa vida o nosso amor a Cristo. Nós precisamos da ajuda dele para viver essas oposições que a gente sofre ao longo do tempo. Nós precisamos de algo que é sobrenatural. E eu queria que, se você quer colocar algo diante do Senhor, que você use esse tempo agora. Não precisa vir até aqui, mas use esse tempo agora para falar com Jesus. Talvez alguma situação que seja difícil de mudar, talvez algo que você precise de fato de algo que é sobrenatural, que só Jesus pode fazer. Que você tenha esse tempo enquanto nós cantamos aqui, de orar, de falar com Deus e de colocar isso diante dele. Mas se coloque em dependência, se coloque rendido aos pés do Senhor, e depois a gente vai ter um tempo juntos de oração. Senhor, nós nos comprometemos a gastar a nossa vida para que o teu nome seja conhecido. Senhor, nos ajuda de forma sobrenatural nos dias difíceis, quando nós estamos preocupados, ansiosos, que nós possamos de fato fazer o que a palavra de Deus nos orienta, a colocar a nossa ansiedade, os nossos pedidos, o nosso clamor diante daquele que pode fazer nova todas as coisas. Senhor, nós queremos ser mais parecidos contigo. Nós queremos que a nossa mente seja a tua mente. Nós queremos que os nossos planos sejam os teus planos. Senhor, fala ao coração de cada um dos meus irmãos aqui. Qual é a tua vontade específica para a vida de cada um deles? Senhor, nos ajuda a testemunharmos desse evangelho que nos alcançou. Nos ajuda a testemunharmos do amor que o Senhor tem por nós. Senhor, tu é tudo que nós temos. Como a tua palavra diz, nós não podemos fazer nada sem o Senhor, e nós queremos reconhecer isso nessa noite, que tudo que nós temos é o Senhor, que tudo que nós podemos fazer de bom é graça tua, e nós recebemos primeiro de ti. Nos ajuda, Pai, a viver com a mente naquilo que é eterno e não naquilo que é transitório. Nos ajuda a viver pensando numa vida que nós teremos eternamente com o Senhor, e que nós não andemos preocupados com o dia de amanhã, que nós não andemos preocupados com as coisas dessa vida, porque nós temos a promessa que o Senhor nos sustentaria em todo o tempo, e nós confiamos nisso. Nós confiamos que é o Senhor que está com a gente, nós confiamos no teu chamado para ir pregar o evangelho. Então nos dá oportunidade, ousadia, pessoas que precisam ouvir do teu evangelho. E nós confiamos, como o Senhor falou, que o Senhor estaria conosco até a consumação, até o fim de tudo, até, na verdade, a vida que nós teremos contigo plenamente na eternidade. E a nossa confiança, a nossa esperança está nisso. Ajuda cada um dos meus irmãos aqui, sustenta, provê o que cada um precisa, seja na área física, na sua saúde, no seu emocional, na área financeira, que todo mundo aqui possa ter aquilo que o Senhor tem preparado, possa ter o suficiente para ser grato e para poder transbordar na vida de outras pessoas. O Senhor é tudo que nós precisamos, Pai, e nós queremos nos render nessa noite, dizer que a nossa vida é tua, e que a nossa promessa é que nós gastaremos ela para que o Senhor seja conhecido, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que essa seja uma semana em que você possa falar e transbordar do amor de Jesus, que Ele te supra em tudo, e que o Senhor possa te dar tudo aquilo que tu precisa, e que a gente possa aproveitar as oportunidades para falar desse amor que nos alcançou. Amém? Que Deus te abençoe grandemente.